Vamos ver aqui, gente, outra. Olha, o interior da exposição de Belas Artes. Belas Artes aqui eu estou falando da... Tá vendo? É uma exposição de Belas Artes, da academia em miniatura, não é? Aqui são obras da Academia Francesa. As exposições universais não expunham obras de modernistas. Porque o público não entendia. Estão vendo, não é? O público, não, você não vai expor Rodin aqui. Você vai expor os mestres da Academia Francesa. Percebe? Não é? Olha. Nós vamos voltar a essa conversa. Olha a exposição das máquinas. As máquinas do lado da obra de arte. A máquina da pensada como uma obra de arte. Só que ao contrário da obra de arte, que só serve para pensar e para sentir, a máquina serve também para produzir o mundo material. A máquina é útil. A obra de arte não é útil. Certo? Para que serve um quadro? Para fritar ovo? Não, para ficar na parede. Compreendem? Para você conversar sobre ele. Para que serve uma frigideira? Para fritar ovo. Às vezes também? Mas você está vendo? São coisas úteis e coisas não úteis. Olhe. Olhem aqui um dos pavilhões. Olha o pavilhão do Brasil. Esse é o pavilhão do Brasil, não é? Com arquitetos importantes do século XIX fazendo o desenho. Alunos de Ramos de Azevedo. Olha só isso. Não é? Ramos de Azevedo ainda jovem, que vai fazer pinacoteca, não é? Olha, né? O Teatro Municipal. A Expo Galeria do Brasil era do Arthur de Matos Casas. Ah lá, você está vendo? Então, grandes nomes da arquitetura do país. É um momento de mostrar, não é? Você vai trazer investimento para o país também. Além, é claro, de mostrar isso tudo. Mas quem ganhou o prêmio da exposição de 89 foi o pavilhão da Venezuela. Olhe, não é? O pavilhão da Venezuela. Não é? Foi o mais extraordinário de todos. Não é? Eleito, né? Venceu os europeus em termos de coisa, essa coisa toda. Né? Parece barroco mineiro. Você está vendo? É uma espécie de mistura de... Claro que Venezuela não é Peru. Um pouco de arte cusquenha, tá vendo? Andina, não é? É uma mistura que nós chamamos de... Alguns chamam de eclético. É uma palavra meio besta, porque não significa nada, né? Mas é uma mistura de tendências, não é? Olhe, né? O que é o estilo eclético, não é? É o mundo enciclopédico da burguesia. Citar todas as culturas ao mesmo tempo, no mesmo objeto. Pode virar um mau gosto extraordinário, não é? Brega. Corre esse risco, não corre? Mas não é fazer o kit, mas não é fazer a somatória enciclopédica de tudo. Qual é o ponto de chegada disso? Europa. Civilização ocidental. Capitalismo. Veja para onde isso vai. E os outros? Ai, são atrasados, bárbaros, primitivos. Olha. Há muitas montagens também antropológicas de povos muito afastados, remotos, como os asiáticos, os africanos. Né? Uma exposição também das ciências, não só das artes, viu? Todo o conhecimento sobre as culturas ditas primitivas. Uma reconstituição, está vendo, né? De objetos gregos aqui, não é? Olha, né? Uma casa viking escandinava. De repente você tropeça numa estela funerária grega, depois você vai até a Escandinávia. Tudo misturado, tá vendo só? Concha de retalhos. Ou seja, o mundo de Badulaques, não é? Parece aqueles canais de televisão que você vai ver no Discovery, não sei o quê. Não é assim? Ué, a internet da época. Você, estou conhecendo tudo, eu conheci como é uma casa escandinava. Ah, vá, pelo amor de Deus. Não é? Tá vendo, né? Ou seja, tráfico do exótico. Tudo isso para o maravilhamento dos sentidos. Olhem aqui, mais um desses. Atenção, todos foram desmontados. Mas não é? Eu tenho que deixar isso claro. Ele não produz, beleza? Mas tudo é destruído. Por quê? O sentido não era lucrar com isso?
O ciclo se encerrou, não é? Pois que agora morra. É uma cultura da impermanência, não é? Não é uma coisa... Gente, nós vamos dar um impressionismo aqui, não vamos? Como eternizar a verdade fugidia de um instante? É um paradoxo, não é? Os pintores vão se colocar essa questão, não vão? Mas temos que entender o que é isso, não é? Não é só uma conversa morta. Estão vivendo isso. Imagine a angústia de ver tudo passando. O Coliseu não tem mais de 2000 anos. Não foi feito para durar para sempre. Isso aqui é efêmero. Foi feito para durar 6 meses. Ah, olhem aqui outros pavilhões. Pavilhão das colônias francesas. E eu trouxe a vocês aqui um quadro, não é? Mostrando de Yvon, Monsieur Adolphe Yvon, Y-V-O-N, né? Yvon. É um pintor obscuro para nós, mas era importante para a Academia Francesa do século XIX, não é? Nós vamos terminar a aula falando um pouquinho de Paris, né? Isto, né? Não só as exposições universais, mas as consequências também disso, não é? Bom, aqui vocês estão vendo o quadro de Yvon, que representa o imperador Napoleão III, entregando para o prefeito da região do Sena, prefeito de Paris, o barão Eugène Haussmann, se escreve Haussmann, mas se pronuncia Haussmann, não é? O decreto da anexação de todas as regiões para a prefeitura de Paris. Com isso, o barão Eugène Haussmann, que era um grande engenheiro, remodela completamente a cidade de Paris, não é? São as reformas urbanísticas de Haussmann, e ele está criando o planejamento urbano moderno. Olhe, não é? Lá no fundo, um quadro pintado dentro do quadro, Napoleão Bonaparte. Ele está legitimando essa prática aqui, estão vendo, né? Napoleão III, sobrinho de Bonaparte, Napoleão o Grande, nos olha da altura da história. Olhe como é um discurso ideológico, não é? De justificação disso. O que isso tem a ver com a nosso discurso? Eu trouxe a vocês a fotografia recente de uma das antigas ruas medievais de Paris. Essa daqui fica no Quartier Latin, perto da Sorbonne, lá, da Sorbonne Velha. O Haussmann, ele remodela toda a cidade, porque agora, não é? Deixando as exposições universais um pouco de lado, o que acontece? Na periferia das cidades, as fábricas se instalam, não é? Você vende no centro da cidade, não é? O comércio está no centro. Na periferia, você tem a produção, a fábrica, não é? Se eu sei como faz, perde o encanto, não perde? Não é assim? Você cozinha em casa, ai, que sem graça. Você compra feito, ai, que delícia. Não é? Sim, é um mistério, gente, é um fetiche, pelo amor de Deus. Não é isso, não é? Olha, né? Bom, o que acontece então? Uma cidade como Paris, ela pulou de 400 mil habitantes no começo do 19, da Revolução Francesa, para 3 milhões. Você imaginou o desafio disso? Massas de camponeses vêm trabalhar agora na indústria, não vem? Eles não estão acostumados com isso aqui, com o relógio. Para eles é o galo que canta. Para eles são as estações do ano. Eles medem o tempo organicamente, não é assim? De repente você tem que se submeter a uma disciplina como essa. Reprimir o corpo. O que é pior, isso não é piada. Tem que tomar banho. Senão você fica doente e não trabalha. Você já imaginou o castigo para um francês? Fazer isso, não é? Não estou brincando, na verdade, viu, Olhe, né? As mulheres que não conseguiam emprego viravam prostitutas. Sim! Paris tinha mais de 12 mil prostitutas. E isso na metade do século. Vai ter mais de 100 mil no final do século XIX. Nós vamos discutir isso também. É uma profissão moderna, certo? Ela está vendendo o desejo.
Ela não vende só o corpo, ela vende o erotismo. É outra coisa, certo? Voltando para cá, revoltas populares eram comuns, não eram? Imagine Londres também, antes de Paris. Gente, era uma revolta atrás da outra. A revolta dos trabalhadores, não era? Não é? Em Paris havia bairros chamados faubourg, bairro de doido. Tá vendo? Né? Porque o povo ficava louco, não é? Fazia barricadas, tirava o paralelepípedo do chão, fazia barricadas. Olha a ruazinha estreita. Você imaginou 3 milhões de pessoas se deslocando por uma cidade assim? Não dá, dá? Não. O que faz Monsieur Haussmann? Olhem bem para isso. Isso é Haussmann. A Paris de hoje é a Paris do século XIX. Esse é o Campos Elíseos, não é? O Boulevard des Champs-Élysées. Olhe, né? O que faz Haussmann? Olhe, vejam a largura da calçada. Vejam as ruas. Não tinha automóvel na época, não é? Como eu disse hoje cedo, vocês podem repetir isso depois no ciclo de amigos, isso eleva o status de vocês, não é? Sabe como chamava as carroças na época? Hipomóvel. O que é o automóvel? Não é? O motor não está dentro dele, então ele não precisa de cavalo, é alto, não é? Ele mesmo anda sozinho, não anda? Hipomóvel é o cavalo que está puxando, né, o veículo. Olha, né? Então tinha carroças, né? Evidentemente puxadas por tração animal. Olha, né? Quando o automóvel chega, Paris já está pronta para ele. Também cria um periférico em volta de Paris. E tudo é absolutamente organizado. Havia cortiços aqui. Tudo é colocado abaixo. Só que o Estado francês cria casas populares no banlieue, na periferia, para lá do periférico. E estações de trem, linhas de trem, ligando o local de moradia dos trabalhadores, né, para o centro, mas também para as fábricas mais afastadas ainda. Não é? É uma logística que está sendo montada. Então a cidade é pensada como um organismo racional, estão vendo só? Gente, aqui a cidade era orgânica, não era? Lembra a favela, não lembra? Caminhos tortuosos. Linha reta! Dá para fazer barricada aqui? Difícil, hein? O exército vem com tudo, não vem? Não vai funcionar muito bem, porque vão encontrar outras formas de revolta. A França vive se revoltando, né? Mas, olhe também árvores! A cidade medieval não tinha árvore, sabiam disso? Só a antiguidade plantava árvore, só Roma plantava árvore na cidade. Haussmann embeleza a cidade. E já em 1900, tem metrô, metropolitano, tem trem subterrâneo. 1900, já tem isso. Londres tem antes ainda. Olha, né? Então vejam, a cidade, estão vendo a altura dos prédios também? Padronizado. Porque se você não morar num local higiênico, belo, organizado, a vida, a rotina moderna fica insuportável. Está vendo? Não é? Então olhem como tudo isso é organizado. E olhem aqui o Arco do Triunfo de Napoleão Bonaparte. Mas olha o que Haussmann faz. A primeira rotatória do mundo. E olhem aqui, estão vendo, né? As avenidas, né? A Campos Elíseos continua aqui, e você tem esses caminhos de forma de estrela. Mobilidade urbana, é isso que ele cria. Controle, disciplina, razão. Olha Paris vista do Google Earth, não é? Olha, né? De cima. Todo esse traçado aqui, olha, né? É século XIX. Isso é Haussmann. Isso é Napoleão III. Olha, estão vendo? Nesse contexto acontecem as exposições universais. Estão vendo? Então vejam, uma sociedade da disciplina, do controle, da ordem, mas também do desejo. É uma cidade onde as prostitutas e o médico caminham lado a lado. Compreenderam isso? Usando uma frase de Émile Zola, olhe, né, em Germinal, olhe. Percebendo o que está acontecendo?
esta nova sociedade, olha aqui uma fotografia do Boulevard Haussmann, de 1880 essa foto. 1880. Olha as carruagens, as pessoas, olha as árvores. Isso será exportado para o mundo todo, não será? O nosso Rio de Janeiro, com o prefeito Pereira Passos, não vai criar também as reformas do Rio de Janeiro? Avenida Rio Branco é a nossa Champs-Élysées, gente. Depois de Getúlio Vargas, mas a Rio Branco, lá na Cinelândia, não é? Olhe, não é? Sabe um detalhe curioso? A revolta da vacina, lembram-se disso também, não é? Com Oswaldo Cruz, que estudou com Pasteur em Paris, né? O que acontece? Olha, um detalhe. O Rio de Janeiro tem uma obsessão de ser a pequena Paris dos trópicos. Vocês sabem que pardais foram importados da França para serem soltos na nova Rio de Janeiro? O pardal não é brasileiro, ele se adaptou muito bem aqui, se esparramou pelo Brasil todo, não é? Mas olha até que ponto chega isso, não é? Onde foram parar os cortiços do Rio? Nas favelas, né, gente? Foi feito periferia? Não, né? Bom, vamos tentar então terminar esse discurso rapidamente com aquele com quem Paris tentava superar. Esse é o Crystal Palace. O que é o Crystal Palace? Né? O Palácio de Cristal. O Crystal Palace, olha o tamanho dele. Ele foi criado em 1851 pelo arquiteto Joseph Paxton, não é? E em 51 foi a primeira exposição universal, não é? Em Londres. Olha, ele é todo um palácio gigantesco de vidro e aço. Vidro, ele é uma estufa gigante, não é? Olhem ali, uma gravura da época. Vejam só. Essa é a primeira grande exposição. O vidro era caríssimo antes da Revolução Industrial. Agora, ficou barato, né? Claro que ele foi totalmente desmontado também após 51. O povo de Londres protestou porque gostou tanto dele que queria que ele continuasse. Então, o governo inglês criou uma réplica pequenininha do Crystal Palace em Side Hall, né? Um bairro de Londres, né? Mais operário, né? Ele pegou fogo, essa miniatura desse grande aí, em 1937. Mas a classe operária criou um time de futebol no século XIX em Londres, o Crystal Palace, que está aí disputando o campeonato ainda. Ele vive caindo para a segunda divisão, depois sobe, cai, sobe, né? Ganha do Manchester, né? Aí perde de um time da quinta divisão. É aquela tragédia toda, né? Olhem, né? Mas olhem aqui, mais uma vez, o Crystal Palace. Olhem ele aí. Olhe o elemento, ele mais pequenininho que foi feito, não é? No bairro. Olha uma gravura da época mostrando o interior da primeira exposição universal. O interior do Crystal Palace. Na inauguração, a rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra na época, faz o famoso discurso, não é? Glória ao progresso de todas as nações levadas pelo Império Britânico. Glória ao progresso, olhem, né? Vejam então, e olhem aqui essa gravura do interior do Crystal Palace. Olhem, né? Olha os chineses. O mundo todo frequenta isso. Gente, isso daqui não é uma caverna de Alibaba do mundo do consumo. Olhe, né? Olhe como tudo isso vai gerar depois, evidentemente, como eu falei, os grandes magazines, não vai? Olhe, né? Então vejam a importância toda disso tudo. Certo? Para encerrar, mais 2 ou 3 minutinhos só, eu peço a vocês, somente para que a gente leia junto aquela chave de memória ali. Eu vou trazer o Sr. Lever na aula que vem, prometo só um comecinho dele, não é? Bom, ficou claro isso para vocês hoje? Hoje foi apenas um diagnóstico geral da cultura do chamado capitalismo na França no século XIX. Isso afeta as ciências, as artes, não é? A sociedade, a economia, a política, né? Tudo interligado em relação a isso.
Nós veremos a atitude do pintor Gustave Courbet na aula que vem. Como o artista responde a isso? Como ele reage a isso? Não é? Como que ele vai criar a sua narrativa em diálogo com isso? Agora, ele não pode mais ser, né, clássico como a Academia de Belas Artes. Tem uma outra coisa. Só para nós fixarmos rapidamente. O que eu chamei aqui de modo de produção capitalista, uma etapa da modernidade, ele não é apenas, então, uma economia. É um modo de produção da vida. Não só modo de produção de mercadorias. Compreenderam? Modo de produção dos sentidos da existência. Seja individual, seja coletivo. Isso é um modo de produção. As pessoas leem Marx de uma maneira muito pobre. Ele é um filósofo, ele não é economista. Dito aqui, ele é um processo. Esse modo de produção chamado capitalismo, que é uma etapa da modernidade, é um processo da civilização ocidental. Ele não é uma coisa, ele é um processo. Está vendo, não é? Ao mesmo tempo, ele sofre metamorfoses, mas mantém o seu espírito, podemos chamar assim, não é? Gente, o que define o modo de produção capitalista? Nenhuma revolução socialista conseguiu vencê-lo. Cai na real. Porque ele é a revolução. Ele se destrói o tempo todo. Sabe a palavra que define o capitalismo? Crise. A crise não é ameaça a ele, ele é a crise. Que ele está se reinventando o tempo todo, não está? Não é inovação? Não há revoluções tecnológicas, não é? Que eu falei para vocês no começo. Hoje o desemprego não é sistêmico, porque as profissões acabaram. As máquinas fazem tudo, não precisa mais. Onde você vai enfiar a pessoa agora? Não é problema do sistema. Então é uma revolução permanente, percebem, não é? Então ele é praticamente imbatível, Deus me livre. Não é? Ele não vai se reinventando o tempo todo. Ele não é uma coisa, ele é um processo. Outra coisa, ele é uma visão de mundo, não somente uma forma econômica. Ficou clara para vocês? E ele vai exigir uma forma de arte também que o contradiga, mas que também obedeça às suas regras. É contraditório, não é? Ao mesmo tempo, é um sistema. O que é sistema? São partes que integram um todo. É uma palavra grega. Cada parte se relaciona com outras e forma um tecido. Isso é um sistema. Estão vendo? Altamente dinâmico. Altamente complexo. Um fio desencapado provoca uma crise nele, viu? Ele morre? Não. Ele se reinventa. Como fênix, nasce das cinzas. Está vendo? Olha, né? Ah, não deu certo aqui? Eu vou para a China. Ah, a China entrou em crise? Vou para Taiwan. Ah, não deu certo? Vou para o Brasil, que se Deus quiser, vem. Né? Olha, né? Vem para lugares impossíveis. Né? Olha, né? O que acontece? Ele é profundamente contraditório. A lógica dele não está na lógica tradicional, tá vendo? Está no dinamismo dele. Compreenderam isso? Não é a sociedade do controle, mas também não é a sociedade do desvario do desejo? Claro, não é? Olha. Do mesmo jeito, ele impõe uma nova percepção de tempo, não impõe? Uma nova organização do espaço, não impõe? Não é a cidade moderna? Não é? Olha, do mesmo jeito, até da sua casa, viu? Qual que é a casa burguesa? Você não tem lugar para comer? Você come na televisão porque você é bárbaro, não é? Não é? Mas você tem a sala de jantar, não tem? Você não cozinha na cozinha? Você não faz necessidades fisiológicas no banheiro, tem que ficar longe da cozinha, não tem? O banheiro não é branco, todo, né, higiênico, não tem uma coisinha no chão, meu Deus. Não é assim? Você não tem o seu quarto de dormir? Gente, isso é novo, sabiam disso? O século XIX cria a casa especializada burguesa. Você é uma criatura diferente em cada ambiente da sua casa. Você recebe as pessoas na sala de visitas. Não vai receber em cima da sua cama. Certo? Não é assim? Ah, isso é espaço. A cidade não está sendo planejada?
a sua casa também é. É sério isso, viu? Outra coisa, uma racionalidade técnica, não é? Ao mesmo tempo, olha a contradição, supõe liberdade de desejos, eternas promessas jamais realizadas, não é? O nosso objetivo não é ser feliz. Você jamais será feliz, senão o mundo acaba. Se você for feliz, você não consome mais, não é? Aí acaba. Aí a história se realiza, acabou o capitalismo. Então vejam, né? É um estado de suspensão, não é? Não é um estado de ansiedade. O indivíduo burguês não vive suspenso, em ansiedade, não é? Agora vai, agora vai. Ah não, mas agora... tem coisa melhor, eu não tinha visto, olha, tem aquele lá, não é? Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Que vertigem, meu Deus. Muito obrigado, minha gente, e a gente se despede aqui então. Pronto, acabou-se.